Paz do Senhor, irmãos, amém? Sou o seminarista Caleb. Estamos aqui mais uma vez nessa live. Primeiramente, agradecer a Deus, né? Nós pedimos muito em oração a cura do nosso pastor Josué e ele já mostrou um movimento no último culto, que ele esteve presente mais uma vez. Um movimento que ele não fazia, que estava previsto para ele fazer daqui a 6 meses, segundo ele mesmo falou. Ele já está fazendo, né? Com acho que um mês, né? Se não me engano. Então já temos motivos para agradecer a Deus. Estamos aqui com mais uma palavra desse dia. Eu não sei se você vai ver exatamente hoje, que seria uma terça-feira. Eu não sei se você vai ver amanhã na quarta, mas que Deus possa te abençoar, independente do dia e da hora que você for ver. Vamos orar? E depois vamos para o nosso texto. Em nome de Jesus. Pai, queremos te agradecer por mais um dia. Deus, por mais uma semana, por mais um mês, Pai, que estamos vivos, estamos bem, estamos alegres por sermos seus filhos. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor sempre está conosco, sempre nos mantém, nos sustenta. E Deus, muito obrigado pela sua salvação. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu a vida eterna através do seu Filho amado Jesus. Queremos te agradecer, Pai, pela recuperação do nosso pastor Josué. Temos mais alguns irmãos também, alguns que passaram por cirurgia, alguns que estão enfermos. Deus, que eu não vou citar agora, mas o Senhor sabe, Pai. A nossa igreja tem citado em cultos os irmãos que estão com alguma enfermidade e alguma coisa que os impede de estar na comunhão. Mas, Senhor, o Senhor esteja também derramando cura na casa de cada um deles. Em nome de Jesus, esteja com eles. Em nome de Jesus. Nós estamos numa época que não tem jeito, a gente ouve sobre política o tempo todo, a gente ouve sobre presidente tal e tudo isso de uma certa forma acaba nos atingindo porque atinge o povo, atinge a igreja também, porque a igreja é o povo. Então nós temos que também nos dedicar a orar por essa política do nosso país, essa política mundial, que até o texto que vamos ler aqui, ele fala um pouco sobre os tempos em que estamos vivendo, né? Então eu vou abrir o texto aqui com vocês, que é Mateus 24, 1 ao 6, né? Jesus ele tinha acabado de contar uma parábola no capítulo 23, né? Que nós tratamos ali no nosso culto de domingo, né? Tivemos a palavra da nossa irmã Ângela, em que falou muito ao meu coração também. A gente pode comentá-la um pouco mais à frente, né? Mas vamos ao texto. E, quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular. Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e o do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. 5. Porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Muito obrigado, Pai, pela sua palavra. Fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Então a gente vê dois momentos aí em que os discípulos chegam a Jesus e primeiro eles querem lhe mostrar algumas coisas, né? Querem mostrar a estrutura do templo. Olha como é que ficou isso, como que ficou aquilo, como é que ficou o templo, como é que está o templo, o que o Senhor acha disso, o que o Senhor acha daquilo. E Jesus simplesmente fala: Vocês não estão vendo? Vocês estão vendo tudo isso? Nada disso aqui vai durar. Nada disso aqui é para sempre. Nada do que vocês estão vivendo agora é para sempre. Nenhuma estrutura magnífica ou horrenda ficará de pé. Nada ficará sobre nada. Tudo chegará ao fim. E os discípulos identificam que ele está falando de fim do mundo. Ele não está falando só do fim do templo, né? E o texto vai, no 3, já para os Montes das Oliveiras, né? Então, assentado no Monte das Oliveiras, chegaram os discípulos agora em particular, porque o assunto mudou de tom, né? Primeiro numa coisa que deveria talvez ser legal de se fazer, né? Algo que, olha isso aqui, Senhor, como é que está isso? O que você acha disso, daquilo? Agora em particular eles dizem-nos
quando será essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? O Senhor fala para eles: acautelai-vos. Ou seja, se preparem para que ninguém engane vocês, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo. E isso é interessante porque o Senhor fala que muitos virão dizendo que são Cristo. Ele diz aqui: eu sou o Cristo. E vão enganar a muitos, né? E a gente tem visto aí muitas pessoas na internet principalmente com, né, fórmulas milagrosas de você conseguir ganhar dinheiro, de você conseguir ser bem sucedido, de você ter um bom casamento, de você ter uma boa até mesmo vida sexual saudável dentro do seu casamento, com seu cônjuge, conselhos para tudo. Né? Tem até uma brincadeira na internet que o pessoal quer reunir aí todos os nutricionistas, todos os personal trainers, todos os cientistas, né? Porque um fala que comer tal coisa não é interessante, o outro fala que é ruim, o outro fala que é venenoso, o outro fala que é mais saudável. Então essa guerra de informação, né? Então por isso acautelai-vos, né? Nós devemos nos preparar, nos informar daquilo que realmente é saudável para nós. Aquilo que não vai nos enganar, e é Cristo. A gente às vezes não tem como nem contar com certas informações que nós recebemos, então nós temos que consultar a Cristo para isso, para que nós, Senhor, o que eu faço diante dessa situação? Porque alguns vão dizer A, outros vão dizer B, e a gente fica perdido no meio de tudo isso, né? E não só em questões dessa terra nós poderemos ser enganados e tudo mais, mas até mesmo naquilo que nós acreditamos que é o Cristo Jesus. Muitos serão enganados. Muitos serão enganados por aqueles que dirão que são o Cristo, né? E o 6 vai dizer: ouvireis rumores de guerra, olhai, não vos assusteis, porque é misto que isso tudo aconteça. Rumor de guerra eu acho que é uma das coisas que nós estamos mais ouvindo, né? Não só pelas tensões que têm se levantado de países contra países que já estão em guerra há um ano, países que estão mantendo um nível, toda guerra é uma coisa horrenda, é uma coisa terrível, mas eu digo um nível de tensão muito maior, onde há mísseis, há bombardeios e há muitas pessoas feridas e tal. E existem outras guerras que são guerras políticas, mas também vamos dizer que são guerras porque há sanções e há inimizades e há opiniões diferentes em que países inteiros deixam de ter tal recurso e países inteiros são prejudicados por posições políticas, né? Então a gente vê guerras de todos os tipos, guerras ideológicas, de guerras literais. E o que fazer, né? Diante de tudo isso, o Senhor não fala. Ele só fala que é necessário que isso aconteça. É necessário que essas guerras existam. A gente se prepara para não ser enganado por aqueles que dizem que são Cristos. Mas é necessário que haja rumores de guerra. É necessário que essas coisas aconteçam. E talvez a gente pense assim: poxa, então o Senhor vai estar próximo quando isso tudo começar a acontecer. E no final ele diz o seguinte: mas ainda não é o fim. Algumas versões vão dizer que isso é só o princípio das dores. Então haverão dores que terão um início, que vai chegar ainda ao meio pro final. Então é algo inicial que nós devemos entender que vai acontecer, não tem jeito. É por isso que nossa vida tem que estar nas mãos de Deus. É por isso que no domingo, nossa irmã Angela pregou e disse: Deus te chama, mesmo no pecado, para que você seja alcançado por Ele. Quando ela disse que Adão pecou e Deus chamou por Adão. E Cristo hoje nos chama, nos diz: se prepare, acautelai-vos, porque ainda que venha o princípio das dores, ainda que isso seja só o início, você ainda pode ser chamado por Cristo. A sua vida não acabou, a sua hora de ser chamado por Cristo pode ter não chegado, mas porque talvez você não esteja escutando a voz de Deus, talvez você esteja sendo chamado por Cristo nesse momento e você ainda não escutou. Então, para nós que já cremos nesse Jesus Cristo, cremos nesse Cristo, devemos nos preparar. Ele disse isso para os discípulos dele.
que tinham ali uma aula de 7 por 24, né? Assim que fala, né? 7 dias na semana, 24 horas por dia. Estavam com Jesus, caminhavam com Jesus, dormiam com Jesus, tomavam café da manhã com Jesus, almoçavam com Jesus. Que dádiva, que bênção seria isso. Então o Senhor nos diz: prepare-se, acautelai-vos, porque alguns vão ser enganados. Ele não disse que alguns podem, ele disse que alguns vão. E é por isso que eu não quero estar nesse grupo. Eu quero estar no grupo que acredita no verdadeiro Cristo e que vai saber quando o verdadeiro Cristo aparecer, retornar a nós. E eles fazem a pergunta, né? Quando será, Senhor? Quando será? Qual sinal vai haver quando o Senhor tiver que voltar ou quando vier o fim do mundo? E Jesus não diz. Jesus só disse o seguinte: se preparem para o fim do mundo. Se preparem para o dia que eu voltar. Caleb está dizendo que o fim do mundo é agora? Não. Eu estou dizendo o que Jesus disse para nós. Nós devemos nos preparar para ouvir a voz daquele que vai nos chamar em verdade. Daquele que é o nosso Pai, é o nosso Cristo verdadeiro. Porque ele diz: aqueles que são as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então que você seja uma ovelha genuína de Cristo, que você reconheça a voz de Jesus no seu coração dizendo: porque você não tem condições de entrar na presença de Deus. Quem te coloca no céu, na eternidade, na salvação é o sangue de Jesus Cristo. Então que você seja alcançado por essa palavra, que Deus possa falar ao seu coração, porque não são as minhas palavras que vão te salvar, não é um momento de emoção muito forte, não é um dia em que você achou especial, não. É o dia que você ouvir a voz de Cristo chamar no seu coração. É o dia que você reconhecer que Cristo está te chamando. E é o dia que você vê Cristo voltando. Então que você possa entender. Não é o seu pecado. Porque a gente falou isso no domingo, né? A gente pensa que não, hoje eu pequei, eu não estou muito legal para poder orar, eu não vou nem orar, eu estou com vergonha. Nunca pense isso. Nunca pense isso. Porque no seu dia mais santo, que você pensar que hoje você está muito santo, você ainda não chega nem perto de poder estar na presença de Deus. Não, de jeito nenhum. Você estava morto, assim como eu. Nós estávamos mortos. E Cristo nos ressuscitou nele. Cristo nos lavou com o sangue dele. Através daquela cruz que simboliza a nossa redenção. A redenção que Cristo nos deu. Que Deus nos deu através do seu Filho Jesus Cristo. Então fique com essa palavra. Se prepare, entenda, leia a Bíblia, ore ao Senhor, reconheça a voz do Espírito Santo no seu coração para que você nunca seja enganado. Para que uma palavra, uma heresia, algo que vem contra o Evangelho de Cristo genuíno, como Paulo sempre falava, isso não é o Evangelho genuíno, isso não é o Evangelho de Cristo. Temos que exilar isso, tratar isso fora da igreja. Isso não deve estar dentro da igreja, dentro do templo, onde nós nos reunimos para falar do Evangelho genuíno. Reconheça o Evangelho genuíno na sua vida. Em nome de Jesus, fique com essa palavra e que você possa ser abençoado. Eu sou o seminarista Caleb. Você se inscreve no canal aí. Nós já batemos a nossa meta de mínimo ali para poder fazer a nossa live, mas agora estamos com novas metas. Queremos ali chegar ali mais de 100 pessoas inscritas no canal da nossa igreja IECI, que é a Igreja Evangélica Congregacional em Itaipu, Estrada Francisco da Cruz Nunes, 3408 em Niterói. Se você quiser nos visitar um dia, nós temos culto às quintas-feiras, às 7h30, com a nossa oração. Nosso pastor não tem o costume de fazer isso, né? Mas está fazendo uma campanha de os gideões, né? Aqueles que são poucos às vezes, mas que tem a vitória em Deus, na fé em Deus. É Ele que provê, é Ele que mantém, como foi em Gideão. Não foi o número, não foi a estratégia, foi Deus. Então, creia nisso. Nós temos nossa escola dominical às 9 horas no domingo, 9 horas da manhã, e o nosso culto à noite às 7. Fique à vontade para aparecer lá e você será muito bem-vindo em nome de Jesus. Fique na paz, Deus te abençoe, Deus é bom, Deus é grande. Fica na paz.